já ouviu falar em farmacogenética? Sabe para que serve? Sabe como a gente usa na prática clínica? Não? Então vem com a gente! Olá, como vai? Meu nome é Luiz Gicklin e aqui estão meus amigos da AMPSE. A gente vai falar um pouquinho sobre farmacogenética, o que é, como funciona, como usamos no nosso dia a dia. Primeiro, esse termo, farmacogenética, ele se refere ao estudo das alterações genéticas que podem influenciar nas respostas e na metabolização de medicações, ou seja, não é exame para avaliar diagnóstico, não existe exame genético na psiquiatria para avaliação de diagnóstico. Esses resultados ajudam a gente a pesar um pouquinho na balança algumas porcentagens a mais teóricas mostradas por estudos com algumas evidências clínicas de como o remédio, a medicação, vai se comportar na hora de ser metabolizada no nosso corpo, como ela vai agir, e aí a gente tem todo um pressuposto teórico de locais de ação dessas medicações e também o risco de toxicidade, ou seja, o risco de efeitos adversos. Para separar isso em alguns tópicos, eu vou começar falando sobre farmacocinética. Esse nome farmacocinética, lembre-se, tem um C de cinética. Isso é o que o corpo faz com a droga, ou seja, como você vai metabolizar, distribuir pelo seu corpo, excretar do seu organismo aquela medicação. Na farmacocinética, a gente pode avaliar principalmente uma coisa que se chama citocromo CYP450. Esse nome complicado é uma família de citocromos que metabolizam medicações no nosso organismo. Mais de 90% das medicações passam por esses citocromos. A maior parte deles está no nosso fígado, mas eles existem em quase todas as regiões do corpo. Essa metabolização, esse citocromo CYP450, tem alguns nomezinhos de subfamílias, itens que a gente avalia desse citocromo. E talvez vocês já tenham ouvido falar de 2D6, 2C9, 2C19, 1A2, 3A4, 3A5, 2B6. Pois bem, tem 49 subtipos, só que só 7 deles são realmente importantes. Sendo que na psiquiatria, 3 são os mais importantes. 2D6, 2C19 e 3A4. Por que essa sopa de letrinhas, esses códigos? Porque quando eu avalio, por exemplo, o citocromo 2D6 de um paciente, esse citocromo ele vai metabolizar um monte de medicação no organismo. Então, por exemplo, se eu pegar a paroxetina, que é um antidepressivo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que serve para tratamento de pânico, serve para tratamento de depressão, serve para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, serve para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, entre tantas outras doenças. O que essa medicação faz? Ela inibe seletivamente a recaptação de serotonina, além de algumas outras coisinhas mais complicadas, tá? Que são algumas coisas periféricas que ela faz. Mas o importante é esse. Então esse é o mecanismo de ação. Só que não é isso que eu vou avaliar na farmacocinética. Eu vou avaliar como essa medicação vai passar pelo meu organismo e como eu vou retirá-la, como eu vou metabolizá-la do meu organismo. Então veja bem, se eu sei que essa medicação, paroxetina, ela é metabolizada pelo citocromo 2D6, e por acaso esse citocromo funciona mais rápido do que o normal, o que vai acontecer? A paroxetina vai ser retirada mais rapidamente do meu organismo e com isso o nível no meu sangue vai ser menor. Então eu vou ter menos efeito colateral, mas eu também vou ter menos efeito prático dela, menos efeito clínico, menos efeito terapêutico. Por quê? Porque o nível no sangue vai estar menor, porque o metabolismo daquela pessoa é rápido. Se ao contrário, o metabolismo dessa pessoa for mais devagar, ele vai fazer com que a medicação demore mais para sair do organismo. Então o nível da medicação no sangue vai subindo, com isso eu vou ter mais efeito adverso, mas eu também vou ter o efeito terapêutico. Olha só que interessante. Então, um citocromo, ele pode ter um funcionamento normal, que é o comum para a grande maioria das pessoas. Eu posso ser intermediário, que é meio lento, meia boca, meio devagar. Ou eu posso ser um metabolizador pobre, que é o super lento, muito devagar. E ao contrário, eu posso ter uma metabolização rápida ou ultra rápida. Isso faz com que eu tenha extremos de pessoas que vão metabolizar muito mal a medicação porque metabolizam muito devagar e outras que vão metabolizar muito mal porque metabolizam muito rápido.
E com isso eu consigo predizer um pouquinho do nível sérico da medicação no organismo. Legal isso, né? E eu posso ter isso para todas as drogas, se eu conhecer o mecanismo de ação delas. Mas para isso a gente precisa de evidências, a gente precisa de estudos comprovando toda essa parte. Então isso é farmacocinética de fase 1. Não vou nem falar da fase 2, que é muito complicada para esse momento aqui agora. Agora, eu tenho outra parte, que é a farmacodinâmica, que é ainda mais rico, mais interessante, só que as evidências são mais limitadas. O que é farmacodinâmica? Lembra de droga. O que a droga faz com o corpo. Então, a farmacodinâmica ela vai estudar onde a medicação vai agir e se aquele local da ação da medicação tem algum defeito conhecido. Luiz, defeito? Chame do nome que quiser, mas se tem alguma alteração naquele sítio que pode predizer a resposta da medicação, se vai ser melhor ou vai ser pior. Então vamos pegar a mesma paroxetina. Se eu tiver um transportador de serotonina, o SLC6A4, nome complicado do transportador de serotonina, e a gente sabe algumas combinações dele, e nesse transportador eu tenho um braço que chama curto-curto, tá ficando complicado, mas não se assusta. Esse braço curto-curto parece ter uma pior resposta para inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Isso é 100% de certeza? Não, porque tem estudos contraditórios, principalmente na população asiática. Então você vai ver mais uma complicação aqui da farmacogenética, que é a etnia. De onde essa pessoa vem? Qual é? Ela é asiática? Ela é caucasiana? Ela é afro-americana? Ela é anglo-saxão? Ela é indígena? De onde ela é? E essa população, essa complicação é um grau a mais de dificuldade na farmacogenética. Então, olha só, a farmacocinética estuda a metabolização, a farmacodinâmica, o local de ação, o mecanismo para dar dicas se uma medicação tem maior ou menor chance de funcionar, mas não é 100% de certeza. E aí, para terminar, eu tenho toxicidade, ou seja, eu posso saber se uma medicação tem mais ou menos risco, por exemplo, de dar uma reação alérgica. Vamos falar do HLA-B27, que é um gene que, quando tem uma alteração, para carbamazepina, por exemplo, em populações chinesas, eu tenho um tipo de alteração que em um estudo aumentou 17 vezes o risco de uma reação alérgica grave, que se chama Steven Johnson. Olha só que interessante, com um gene conhecido numa população asiática, chinesa, eu consigo saber se aquela pessoa tem mais ou menos risco de desenvolver uma reação alérgica grave a uma medicação, por exemplo, carbamazepina. Mas isso serve para tudo? Não. Isso pode ser extrapolado para outras etnias? Não. Isso é barato? Hoje em dia, não. Então dá para usar para todo mundo? Não. Se eu usar para todo mundo, eu vou ter resultados 100% certeiros? Não. Mas eu vou pesar na balança dados a mais. Então, farmacogenética nada mais é do que uma ferramenta a mais na mão de um clínico, junto com uma boa história clínica, eu saber os antecedentes familiares dessa pessoa, os seus hábitos, uso de vida, o seu padrão de sono, o seu estilo é sedentário ou não é, tem um quadro de obesidade ou não tem outras doenças clínicas inflamatórias ou não, tem alterações hormonais que são importantes. Tudo isso vai ser tão ou mais importante do que esse dado a mais da farmacogenética. Então lembre-se disso, pessoal da AMPS. Farmacogenética é uma ferramenta adicional, mas ela não substitui a clínica e ela não dá diagnóstico, ela dá parâmetros para a escolha de medicação. Foi bom? Então vejo você no próximo capítulo. Até mais!